Você já se pegou em situações onde a ansiedade e o medo, eles parecem se misturar, às vezes parecendo até a mesma coisa, confundindo os dois sentimentos? Afinal, ambos deixam aquele friozinho na barriga. Mas será que eles são realmente a mesma coisa? Hoje a gente vai desvendar essa incógnita e entender a diferença da ansiedade e do medo. Então prepare-se para uma viagem emocionante pelo mundo dos sentimentos. Será que você consegue identificar quando você está ansioso ou quando você está com medo? Se você está ansioso e com medo, o importante é você conseguir lidar com essas emoções. Então vem comigo! Oi, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, como você viu, a gente vai abordar um tema extremamente relevante que muitas pessoas acabam se perguntando. Natália, tem diferença entre o medo e a ansiedade? Eu sinto os dois juntos? Como que isso é? Eles estão ligados? A ansiedade e o medo são duas emoções comuns que todos nós experimentamos em algum momento da nossa vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido você a fazer isso agora, a se inscrever no canal. Você sabe que aqui a gente está toda semana trazendo conteúdo, então durante a gente fazia as postagens toda sexta e agora teve uma mudança. Então você já viu que o último vídeo saiu na terça e o próximo vídeo também vai sair terça-feira. Então todas as terças a gente vai estar lançando os vídeos e aí é claro, cada semana um tema diferente, um assunto diferente. Agora a gente está gravando o quadro da ansiedade, então a gente já falou o que é a ansiedade, o que o sintoma da ansiedade pode afetar. Vai vir sobre esse que a gente está falando, que é a diferença da ansiedade e o medo. Na outra semana vai vir sobre a ansiedade na mulher, como que a mulher está sobrecarregada. E ainda vai ter sobre os sintomas da ansiedade. Eu acho que tem mais alguns dentro desse quadro. Então assim, a gente vai fazendo esse quadro, no meio desses vídeos a gente vai colocando outros também. E aí, é claro, você vai podendo acompanhar, tirar ali algumas dúvidas, abrir um pouco mais o conhecimento, ir desvendando algumas coisas e juntos a gente vai crescendo. Bom, então a ansiedade e o medo. Primeiro você precisa entender que os dois eles são faces da mesma moeda. Não dá pra dizer que uma pessoa ansiosa ela não sente medo. Assim também como não dá pra dizer que uma pessoa que tem medo ele não sente a ansiedade. Por quê? O medo e a ansiedade ela é uma reação. Você vai ter no seu cérebro, ela tá ligada às suas experiências, e aí uma experiência ligada à sobrevivência. Então vamos lá, vou trazer um exemplo aqui. Existe uma chamada que é a reação do medo. Então ele vai ser acionado toda vez que você está em risco. Então vamos lá, vou pegar um exemplo aqui. Quando você vai atravessar a rua, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, e aí o seu corpo, a sua mente vai ver se tem algum carro, alguma coisa vindo para você poder atravessar. O seu sistema do medo ele vai detectar se alguma coisa ali está em perigo, se alguma coisa ali está disparando ou está gerando algum tipo de ameaça. Isso vai disparar no seu cérebro uma substância que vai até a sua suprarrenal e aí vai descarregar adrenalina e cortisol, que a gente já sabe que é o hormônio do estresse aí. Então a partir daí você vai entrar no estado de alerta. Você vai ver o perigo e aí você de repente vai se organizar para atravessar a rua em segurança. Então no caso do medo, você vai localizar ali o que está disparando essa reação para o seu corpo estar querendo te proteger. Nesse exemplo de atravessar a rua mesmo, eu tenho medo ali que um carro ele vai me atropelar, acontecer alguma coisa. Então isso ele é um medo real. Realmente, dependendo da forma como eu atravessar a rua, isso pode acontecer. Um outro exemplo, eu tô ali num banco e aí de repente chega um assaltante e vai assaltar o banco. Eu tenho medo real que o assaltante ele possa me ferir ou ferir as pessoas que estão à minha volta. O meu corpo ele vai disparar o mesmo estímulo que vai liberar a adrenalina e o cortisol, porque é um medo real, é uma situação que realmente pode acontecer. Isso faz com que eu me prepare ou para ficar em alerta ali, para fugir ou para me proteger. Então é aquela situação, né? Fuga ou defesa. Então resumindo, o medo ele é uma resposta natural a uma ameaça que está ali iminente para você. Então, se você está entendendo, se está fazendo sentido, eu quero que você já curta esse vídeo. É importante você curtir, que o YouTube entende que é um vídeo interessante e vai encaminhar esse vídeo para outras pessoas entenderem e aí tirar suas dúvidas e evoluírem junto com a gente. Bom, por um outro lado, né, expliquei ali em relação ao medo, a ansiedade ela não está relacionada a uma ameaça real, como o medo. Ela é um estado emocional que está ali protegendo você sempre que você está pensando numa possibilidade, um estado de futuro.
Então ele é voltado para o futuro. É aquela sensação, sabe assim, e se? E se acontecer alguma coisa? Frente a situações que talvez nunca aconteçam. Às vezes você tá ali sofrendo por uma situação que nem vai acontecer. Então é um medo subjetivo, ele pode ou não acontecer. Não é um medo real, concreto ali, entende? Então a maioria de nós, a gente tem esse medo subjetivo. Uma pessoa ela é muito ansiosa, ela tem medo do futuro, ela fica se questionando, ela tem medo de perder o emprego. Será que eu vou conseguir um emprego? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir o dinheiro para pagar a conta? Será que eu vou conseguir aquele carro? Será que eu vou conseguir pagar a conta da minha casa? Então você vai percebendo que esses e se's vão fazendo parte e percebe que tem uma mistura ali do medo e da ansiedade, só que um é uma coisa real e concreta e outra é uma sensação, é uma subjeção de que pode acontecer ou não. Muitas pessoas, elas acabam me perguntando, né, na clínica, que se questionam mesmo: Natália, será que eu vou dar certo na vida? Será que eu vou conseguir passar naquela prova que eu preciso, num concurso? Enfim, isso é uma ansiedade. Ela não deixa de ser um medo também, óbvio que é. Só que no geral, só para ficar mais claro, o medo ele é uma coisa mais imediata. A ansiedade, ela é aquela coisa que se estende, sabe? O medo é daquela situação ali específica. A ansiedade, ela vai se prolongando para várias situações. Então, por isso que toda vez que você tem excesso de ansiedade, ela vai deixando de te proteger e ela vai te paralisando, ela vai te privando, porque é isso que o excesso faz. Ele gera o transtorno da ansiedade e aí ele começa a privar e proteger. Lembra que eu expliquei que dentro do quadro de ansiedade, dentro do transtorno da ansiedade, tem um guarda-chuva ali de doenças, né? Então, dentro do transtorno da ansiedade, tem as doenças, né, que tá ligada a ela: pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo-compulsivo, tá tudo dentro da ansiedade. Então pode ser que as pessoas tenham mais de uma, como pode ser que tenha apenas uma. Então tanto a ansiedade como o medo, eles vão causar sintomas em que você vai ter excesso. E aí pode dar tremor, pode dar boca seca, pode dar sensação de aperto no peito, pode dar angústia. Enfim, eles acabam gerando essas sensações. No entanto, vai ter diferença entre pessoas que estão entre as duas emoções, pessoas que estão com medo e pessoas que estão ansiosas. No medo, o sintoma ele vai ser mais intenso e imediato para aquela situação ali, relacionada a uma ameaça real. Lembra o exemplo que eu dei, né? Do assalto, de atravessar a rua. Então vamos supor que alguém entra aqui agora no estúdio para tentar assaltar e fazer alguma coisa. Nós que estamos aqui, com certeza vamos ter alguma reação. O coração vai acelerar, a mão vai suar, a gente vai ficar frio, gelado, a gente vai tentar ali reagir ou não, uns vão paralisar, enfim, nosso corpo ele vai emanar alguma reação. Então nosso cérebro ele já tem ali uma forma primitiva da sobrevivência pra gente ou lutar ou fugir. Então o medo ele é um sentimento normal perante a algo, aconteceu ali, chegou e pode ser uma ameaça para mim. A nossa mente entendeu que algo é ameaçador. Um outro exemplo, você tá lá andando de bicicleta ou a pé, e aí de repente vem aquele caramelo latindo pra cima de você. E aí você fica ali com medo dele te morder, dele ir pra cima de você, dele te machucar. Então esse medo ele é normal, porque tem ali uma reação real, eminente. Isso faz parte da vida, né? Tem gente que fala assim: Natália, na hipnoterapia dá pra deixar de sentir? Dá pra ser mais frio? Dá pra... Ei, pra quê? Pra que você quer isso? As emoções, elas fazem parte da vida, você vai precisar dela de alguma forma, entende? Então, assim, o medo é fantástico, porque ele tá mostrando pra você que tem alguma coisa que pode te ameaçar, que tem alguma coisa que tá acontecendo. A diferença é que a gente não aprendeu a olhar pra isso, a gente não aprendeu a olhar pro que o nosso corpo tá dizendo. E aí a gente vai lá, toma um remedinho pra angústia passar, toma um remedinho pra ansiedade passar, e não olha pra por que a minha mente tá me dando essa sensação? O que ela tá querendo me contar? O que ela tá mostrando pra mim que tá me ameaçando, que pode me gerar, pode me fazer mal? O que tá acontecendo? Então a gente já entendeu que o medo é uma situação ali real, concreta. A ansiedade, o sintoma, ele vai ser mais persistente, mais duradouro. Ele pode estar relacionado a uma preocupação, sim, real e concreta, como ele pode estar relacionado a um problema constante, uma relação ao futuro, aos e se's da vida. Então, no contexto que a gente está vivendo, carregado de informação, de prazo, de pressão, cada vez mais pensando no futuro, possibilidade, internet, Instagram, celular, rede social, enfim, a gente começa a comparar, a gente não sabe como vai ser, o que vai acontecer.
se o que a gente está pensando vai dar certo, se o que a gente está organizando vai funcionar ou não. Enfim, tem dúvidas, tem incertezas. E aí, como você está lidando com isso? Como você está lidando com as dúvidas da vida, com as incertezas? Será que você está tentando ter controle de tudo? E aí vem a grande coisa, né? A gente não tem controle de todas as coisas. A gente pode fazer planos, a gente pode se organizar, a gente pode estruturar, mas não quer dizer que aquilo ali vai sair 100% da forma como você planejou, estruturou, pensou, porque nem tudo vai depender só de você, entende? Então a gente tá aqui, ó. Rápidas transformações, sociedade com excesso de informação, a ansiedade se tornando cada vez mais comum, né? Já sabemos aí que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, basta tirar o quê? O celular do bolso, ficar ali um pouco olhando as redes sociais e pronto. Você já é invadido automaticamente por inúmeras notícias, inúmeros gatilhos que contribuem, óbvio, para que os seus pensamentos eles fluem, gerem angústia, gerem dúvida, gerem medo, enfim. Então a gente acaba às vezes tendo uma tendência natural de prestar mais atenção nas notícias ruins que colaboram ali, né, para o medo, para que você fique ali com pensamentos ruins, negativos, ainda mais quando uma pessoa é ansiosa, ela tem ali o quesinho de olhar só para o negativo. Então, quando você acaba deixando com que a sua atenção ela fique voltada para isso, as suas ideias, os seus pensamentos, obviamente, eles vão ficar muito mais negativos, né? Tem muito mais possibilidades de achar que tudo vai dar errado e ficar preso nesse se. E aí isso pode acabar te sufocando mentalmente. Então, para você poder controlar o medo, evitar a ansiedade excessiva, é importante você adotar algumas estratégias no dia a dia. Natália, o que eu posso fazer então para aliviar isso, para minimizar isso, né? Para diminuir um pouco, desafogar. E aí uma das coisas que eu sempre falo que é enfrentar de forma gradativa as situações. Então, poxa, eu sei que a situação aqui me dá medo, vai com calma, coloca um pezinho, depois você coloca outro, vai indo, vai mostrando para sua mente que dá para ir. Mesmo com medo, dá para enfrentar, dá para olhar. Enfrentar essas situações de uma forma ali gradual, né? Você vai percebendo que seu medo vai diminuindo, que sua mente vai acostumando com a situação. Então, tem gente que tem medo de dormir com a luz apagada ou com a porta fechada. Então, se você tem esse medo, vai enfrentando esse medo de forma gradual. Apaga a luz, mas deixa ali uma lanterninha do celular, sabe? Aí você vai percebendo, opa, não precisa estar tão claro assim. Aí, de repente, não sei se tem como programar a lanterna, enfim, mas vê uma forma que essa lanterna vai ficar só até um pouco tempo da noite, ou só até o momento em que você vai dormir, mas enfrentando esse medo de forma gradativa, entende? Até somente ir se acostumando e percebendo, opa, é seguro, dá pra pisar aqui, dá pra ir, sabe? Uma das outras dicas que eu não deixo de dar é cuidar da sua saúde física e mental, praticar atividade física, praticar exercício de forma regular, ter uma alimentação equilibrada, dormir bem é fundamental para você conseguir manter o equilíbrio emocional. E é claro, né? Se você precisar, se você perceber que está saindo do controle, você pode procurar a ajuda de um profissional que também vai fazer ali um acompanhamento com você, que vai ajudar você a lidar com tudo isso. Na clínica, né, eu sempre costumo dizer, olha, se isso não nasceu com você, não é seu, você não tem que encarar, você não tem que ficar com isso pro resto da vida, isso foi desenvolvendo com o tempo, de acordo com as situações que você foi vivendo. Então dá para tratar sim. O futuro, ele nem sempre vai ser da forma como nós imaginamos. Nem sempre vai acontecer ali tudo do jeito que você planejou. Então, precisar entender, aprender a desfrutar o aqui e o agora, viver a sua vida, entender que precisa ter calma, que tem que lidar com o processo, se adaptar a coisas que saem ali do seu controle, é fundamental para que você possa ter mais qualidade de vida, mais saúde, conseguir lidar com todas essas pressões e medos, ansiedades, incertezas do nosso dia a dia. Se você gostou do que eu compartilhei aqui, se você gostou desse vídeo, eu quero que você curta esse vídeo, eu quero que você compartilhe ele com um amigo e, é claro, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijão!